Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, nós vamos ler os versos de 26 a 32. Lembrando que nós estamos pregando nas parábolas e seguindo então a sequência, assim como a própria palavra nos registra em ambos os evangelhos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, os versículos de 26 a 32, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos orar então. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Pai, a Tua palavra está diante de nós e desta feita com o propósito da pregação. Por isso, por meio desse texto que acabamos de ler, conforta-nos, consola-nos, exorta-nos e encoraja-nos a servi-lo cada vez mais. Também dá-nos força, Senhor, para enfrentar os desafios comuns deste mundo e da vida cristã, a fim de, quando o Senhor, na pessoa de Teu Filho, voltar, de fato, encontre-nos como o grão cheio na espiga, prontos para serem colhidos. Por isso, abençoa-nos nesta noite e fala da Tua parte às nossas almas, aos nossos corações. Também, ó Deus, sei com esse Teu servo, tem de graça, misericórdia. Minhas falhas, faltas, meus pecados não sejam, ó Deus, impedimentos para que o Teu povo ouça a Sua voz. Então, somente usa como instrumento nas Tuas mãos, a fim de que o Teu nome seja honrado e que o Teu povo cresça em comunhão e relacionamento contigo mesmo. Em Cristo Teu Filho é que nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos expondo as parábolas e nós vimos, domingo passado, a parábola do semeador. E naquela parábola, o Senhor Jesus, então, foca a multidão que o ouvia, especialmente sobre com que tipo de ouvido eles o ouviam. E, ao fazer essa confrontação, o Senhor deixou bem claro que todos os homens dão uma resposta quando Ele, o próprio Deus, fala de sua parte. Mas apenas uma única resposta é a que interessa, que é a de fé, é aquela que frutifica, né? E que leva-nos para a salvação. O Senhor, então, ainda, conforme Mateus nos fala, capítulo 13, os versos 34 e 35, o Senhor contou muitas outras parábolas. E na sequência, Ele tratou sobre essas duas que nós acabamos de ler. A da semente que germina secretamente e a da semente do grão de mostarda. Então, eu vou explicar as parábolas e depois nós iremos aplicá-las às nossas vidas.
É importante lembrarmos que, no caso da semente que germina secretamente, somente Marcos registra essa parábola. Ela não se encontra em nenhum outro evangelho, né? E assim como Lucas, que também possui parábolas das quais Marcos e Mateus não escreveram. Então, há um propósito para se registrar essas parábolas, na forma como elas foram escritas. E nós cremos que o Espírito Santo, que é o autor da palavra, foi quem orientou os escritores da palavra a registrarem da forma adequada ou para o momento pelo qual era necessário naquela época. E Marcos escreve para a igreja de Roma, da qual o apóstolo Pedro e Paulo foram pastores dela. Pedro foi pastor a princípio por mais tempo e posteriormente o apóstolo Paulo, possivelmente depois de sua soltura, porque ele esteve detido em Cesareia, depois foi para Roma e lá ficou 2 anos, até o ano 62 da era cristã. Então, Marcos escreve para a igreja de Roma, para os romanos, e Marcos escreve num período muito turbulento, um dos piores de toda a existência cristã. Nós cremos que ele escreve entre 64 e 67 da era cristã, porque é nesse período que Pedro e Paulo morrem pelas mãos de Nero. E é nesse período que Nero, ficando louco e perturbado, certamente seguindo conselhos diabólicos, ele ateou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E então, naquele momento, deflagrou-se uma das maiores e mais terríveis perseguições da história da igreja. Pessoas cerradas ao meio, lançadas no Coliseu para serem devoradas pelos leões. Muitos, não poucos crentes foram objetos que nós chamamos de tochas humanas. Eles eram envolvidos em panos, depois mergulhados em tonéis de gordura, presos aos postes nas cidades, e depois ateava-se fogo neles a fim de iluminarem as ruas de Roma. Então, é um momento terrível, extremamente terrível. E Marcos foi o pastor auxiliar de Pedro, no tempo em que Pedro esteve em Roma. E ele ainda estava em Roma, possivelmente, quando escreve o Evangelho, já que ele faz referência a um homem chamado Rufo, de quem Paulo também trata aos romanos. Então, esse Evangelho foi escrito a fim de encorajar, um dos propósitos, de encorajar aqueles irmãos a manterem seus corações firmes em Jesus Cristo e a não se deixarem serem dissuadidos de sua fé ou desanimados por conta de tamanha atrocidade da qual experimentavam em sua própria carne. Então, o Evangelho visa confortar e consolar aqueles irmãos. E creio eu que Marcos, o evangelista, ele junta as duas parábolas, ele conjuga as duas parábolas exatamente neste único propósito. O propósito de renovar a fé daqueles irmãos, dizendo a eles ou apresentando a eles como é o reino de Deus. De que maneira o reino se estabelece na terra e como os súditos de Cristo vivem neste reino de Cristo dentro da vida na terra. Então, Marcos escreve a fim de orientá-los nesse sentido. E Marcos, então, conjuga as parábolas exatamente para isso, para levá-los a terem uma maior confiança no Rei Jesus, a terem gozo e alegria de viver no reino de Jesus Cristo, apesar de que naqueles dias eles estavam sofrendo por causa de Cristo e do seu reino. Então é nessa perspectiva, é nesse ambiente que Marcos escreve, e dessa forma é que nós devemos então olhar as parábolas, entendê-las e depois aplicá-las à nossa vida. A primeira parábola, que é a parábola da semente que cresce secretamente, ela tem como objetivo, ou como a ideia principal, o crescimento do reino.
ela foca exatamente no processo de como o reino cresce. Veja, o texto diz que o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. E depois o homem não faz nada, porque ele não pode fazer. O texto então diz que a única coisa que o homem pode fazer é dormir e levantar, dia e noite, porque não está em suas mãos o poder para germinar a semente. A semente cresce debaixo da terra, e ela então germina, e aquele que a plantou nada pode fazer para fazê-la crescer, e nem muito menos sabe como ela cresce. Quando Marcos diz isso, olhando para aquele contexto, Marcos visa instruir e confortar aqueles irmãos, dizendo exatamente isso, que os crentes não são diferentes de Cristo, que é a semente do reino. Ora, se o próprio Cristo, para instaurar o reino, teve que sofrer por causa do reino, por que razão os súditos não padeceriam de alguma maneira por este reino? E ainda que soframos por causa do reino, não devemos perder o foco de que o reino cresce secretamente, sem a necessidade do braço e da força do homem, pois o crescimento do reino depende exatamente do próprio rei, que é o próprio Cristo, que tem o poder para controlar a vida dentro do reino. Então imagine vocês ouvir esta palavra, enquanto Nero caça os crentes como se fossem as piores criaturas do mundo, sob a razão de que eles serviam a um outro rei. Todos nós teríamos dúvidas se era certo seguir a Cristo. E então o Espírito comunica à igreja por boca de Marcos, dizendo o seguinte: não se deixem pasmar por aquilo que vocês estão vendo, nem desanimem o coração por aquilo que sofrem, porque o reino não depende da ajuda ou do atrapalho de Nero. O reino depende de Cristo e do seu poder. Cresce secretamente em meio a todas as ofensas que o mundo possa lhes fazer, mas o reino continua a crescer, porque o poder para fazer com que a semente cresça não está na mão de quem planta, mas está na semente, da qual foi depositada na terra e na própria terra que a recebe. Fazendo uma alusão desta forma à morte e à ressurreição de Cristo. Cristo, então, é a semente do reino, plantada no mais interior da terra. O poder, então, para fazer germinar estava em suas mãos, e era necessário sua morte, a fim de fato, trazer o reino. E o reino é esse: liberdade do pecado e de Satanás, da ira vindoura, liberdade para servir a Deus, ainda que debaixo de oposição por parte dos homens. Então, Marcos diz àqueles irmãos que, assim como a semente cresce sem nenhum tipo de ajuda ou apoio de quem a planta, assim também é o reino, que não depende dos governos humanos para prosperar, mas tão somente depende do Deus que quis estabelecê-lo. E como isso é importante para nós, não é? Como isso é importante. O reino de Deus é muitas vezes imaginado por nós como se fossem campanhas militares. Muitas vezes nos frustramos contra Deus porque queríamos que Ele agisse de um modo físico, imediato, humano, como nós agiríamos se tivéssemos poder. Mas a parábola deixa muito claro que o poder para fazer com que o reino cresça está nas mãos do Senhor. Por esta razão, a oposição dos homens está também nas suas mãos. Ainda que Nero se achasse o dono do mundo, nada mais era do que um louco que foi usado por Deus para algum propósito, do qual nós talvez não saibamos até agora.
Mas veja, Nero não governava Roma nem a igreja. Cristo governava Roma e a igreja. E ainda que permitindo tal perseguição tão atroz como aquela que foi realizada naqueles dias, o reino continuou a crescer. E a prova disto somos nós hoje, aqui. Nem Nero, nem Domiciano, nem ninguém impediu que o reino avançasse. E assim será até o exato dia em que Cristo revelar-se nos altos céus, dando cabo desta era e estabelecendo perfeitamente seu domínio físico, agora sobre o seu reino glorioso, de glória e de majestade. A parábola descreve então as características do reino e também as características dos homens, daqueles que estão dentro do reino. Veja, o reino de Deus cresce secretamente, como a semente lançada na terra. É uma característica. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, não pelo que se enxerga. Se fosse para Deus nos impressionar pelo seu poder, Ele não precisaria exigir fé de nós. E não era necessário que o Espírito nos convencesse de nosso pecado, justiça e juízo. Porque qualquer pessoa em sã juízo, ao ver as obras de Deus, automaticamente atribuiria a Ele glória. Mas não é assim que funciona. O reino cresce secretamente. Os crentes crescem secretamente. Os crentes crescem também secretamente. Marcos diz àquela igreja que sofria, que talvez imaginasse que agora, pelas mãos de Nero, a igreja iria à falência e não haveria mais pregação. Marcos diz: o reino cresce secretamente, meus irmãos. E da mesma maneira que o reino cresce, os crentes também. E assim como alguns crentes eram mortos ao fio da espada ou pelas garras dos leões, no mesmo instante alguém se convertia a Cristo e dizia: eu creio nele, ainda que isso me seja um assinar de minha própria morte. Então o reino cresce secretamente. Hoje continua a crescer também secretamente. É no mais íntimo de nossa alma que dia após dia Cristo reina mais e mais em nós. É quanto mais nós negamos a nós mesmos que Cristo cresce em nossas almas. O reino cresce como a semente, secretamente. Marcos também diz que o reino avança utilizando os esforços do mundo. Veja, um homem plantou uma semente. Ele precisava ir à roça, ele precisava ter uma enxada, ele precisava abrir um buraco na terra, ele precisava lançar a semente sobre o solo e ele precisava cobrir a semente com terra. O reino de Deus usa os esforços dos homens. Isso é maravilhoso, essa verdade. Porque muitas vezes nós achamos que Deus é um mágico, que imprudentemente, conforme nossos pedidos e necessidades, Ele vai ficar estalando os dedos e fazendo surgir os coelhos das cartolas. Às vezes nós achamos que Deus é escravo de seu próprio poder. Ele tem todo o poder, não sabe o que fazer, e então fica nos atendendo como se fosse o seu passatempo. E a uns diz: Senhor, cura-me, imediatamente faz algo. Ou a outros: vinga-me, imediatamente cai uma pedra sobre a cabeça de alguém. Às vezes nós imaginamos que Deus é como se fosse uma marionete de nossas próprias orações. Mas Marcos diz: Deus avança usando os esforços humanos, o reino cresce, assim como a semente foi lançada na terra. Ou seja, o que Marcos diz àqueles homens, o que Marcos diz à igreja de Roma, é que o reino de Deus, ou o próprio Deus, utiliza aquilo que está na terra para que o seu reino avance.
E assim como aquela perseguição levou muitos à morte, ou seja, aproximou muitos santos, ou adiantou muitos santos na sua caminhada aos céus, muitos chegaram aos céus rapidamente, outros receberam, encontraram vigor para abandonarem suas casas, coisas das quais haviam se apegado, e lançaram-se mundo afora. E por onde foram, talvez não tendo nem mala, nem o que pôr nela, mas por onde foram, carregaram o seu Cristo e o seu reino. Então Deus usa os esforços humanos. O reino usa os esforços humanos. Por isso Ele determinou que nós orássemos, lêssemos, congregássemos, tomássemos os sacramentos, lutássemos contra o pecado. Ele usa nossos esforços para fazer com que nós derrotemos o mal a cada dia em nossa própria vida e para que o nosso coração, como um território, como um país, seja ganho cada dia mais para o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos negamos a usar os nossos esforços, ou os nossos dons, ou aquilo que Deus pôs em nossas mãos, para que Cristo alcance mais os territórios de nossa alma, nós estamos sendo negligentes. Tem pessoas que, quando passam por algumas situações, oram, né? Senhor, dá-me graça para que eu consiga vencer tal coisa, e esquece que a graça é dada mediante o trabalho. Eu quero ser mais diligente no meu culto a Deus. As pessoas acham que isso vai acontecer num piscar de olhos, sem a necessidade de tomarem uma decisão, de se consagrarem, de retirarem de seus hábitos, de costumes, de vida, algumas coisas que lhe impedem de estar mais com Deus no culto. Então o reino usa os esforços dos homens. Marcos ensinou isso à igreja, o Espírito disse a eles. Nero quer matá-los, mas não deixem de congregar por isso. Porque ainda que Nero, louco e à solta, queira destruir os crentes, o Espírito é mais poderoso e converterá os eleitos por meio da pregação. Não poderia faltar pastor naquele momento. O reino não depende dos esforços humanos, foi o que Jesus disse. Ele disse, o homem semeia a semente e depois vai dormir. É lógico, ele não pode fazer nada. O reino usa os esforços, mas o reino não depende dos esforços. O poder está nas mãos de Deus. E por isso o próprio apóstolo Paulo, instruindo então os filipenses, diz que o operar e o realizar não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. E como isso é tranquilizador. Imagine se nós estivéssemos naqueles dias e tivéssemos debaixo do risco de perder mulheres e filhos, e já tinham perdido as suas propriedades, e nossas vidas corressem risco, onde nós iríamos nos abrigar? Aonde nós iríamos buscar refúgio e proteção? E de repente Jesus brada com a sua doce voz e diz a eles, o reino não depende dos vossos esforços. Suas vidas, para serem mantidas ou tiradas, não dependem dos vossos esforços. Deus usa os vossos esforços, mas o reino nem vossas vidas dependem de vós mesmos. Como isso é maravilhoso de se ouvir. O poder está nas mãos do nosso Deus. O poder está nas suas mãos. Ele cuida de nós. Poderosamente, Deus usou todas as perseguições como os momentos bons na história da igreja, para fazer com que o seu Filho fosse honrado pela sua igreja em todas as partes da terra. O reino não depende dos esforços humanos. Essa verdade preciosíssima de Cristo precisa ser muito bem guardada em nosso coração.
Às vezes nós queremos atrair as pessoas para a igreja e duvidamos do poder de Deus para convencê-las de seus pecados. Metemos os pés pelas mãos e trocamos aquilo que a palavra nos diz, que Deus usa os nossos esforços. Mas nós muitas vezes não entendemos isso e achamos que o reino ou a igreja depende dos nossos esforços. E é completamente diferente. É completamente diferente. O nosso dever é servir a Cristo com tudo o que somos. Mas é nas mãos de Cristo que repousa o converter corações a si mesmos. Por isso, o nosso objetivo nos nossos serviços a Cristo é agradar a Cristo e não aqueles a quem Cristo quer salvar. Porque se nós agradarmos aos pecadores com os nossos esforços, deixaremos de agradar a Cristo que quer salvar os pecadores. Às vezes nós queremos evangelizar as pessoas e temos medo de dizer a elas aquilo que Cristo quer que nós digamos a elas, que elas são pecadoras e que se elas se mantiverem neste pecado, elas irão arder profundamente no inferno. Às vezes nós não queremos desgostar as pessoas, então preferimos desagradar o Rei dos Reis. Isso não é bom. Isso é algo extremamente ruim para as nossas almas. Porque quando desagradamos Cristo para agradar alguém, nós começamos a aprender que podemos desagradá-lo para nos agradar a nós mesmos. E nossa fé enfraquece, nosso amor por Ele diminui, nossa disposição de morrer por Ele, se tiver uma perseguição hoje, certamente fraquejará. Então, o reino não depende dos esforços dos homens, mas do poder de Deus, do poder da palavra, do poder do Espírito, tão somente do poder de Deus. O reino cresce de maneira humilde. Veja, Cristo compara com uma semente que é lançada. O reino é humilde. Às vezes nós queremos que Cristo se apresente no mundo como o Papa, né? Cercado de guardas, num carro blindado, usando uma coroa de ouro. Quando ele esteve na terra, andando com pés descalços, comendo com pecadores, e o lugar final de sua estada foi um túmulo. O reino é humilde, e os crentes também devem ser assim, possuírem a humildade do rei e do reino. Quando nós, por exemplo, olhamos certas atrocidades que acontecem na terra, quando nós lemos jornais e tomamos conhecimento de certas notícias mundo afora, se nós não entendermos que o reino é humilde, nós vamos cair fatalmente no descrédito para com Deus. Quando nós tomamos conhecimento de negociatas que envolvem trilhões de dólares, coisa que nós nem sabemos como é que se escreve esse negócio, o domínio que essas empresas possuem na face da terra, quantos milhões de pessoas dependem de apenas uma única. Se nós não entendermos que o reino é humilde, ao olharmos a soberba do homem, nós fatalmente cairemos no descrédito para com Cristo. E talvez seja por isso que muitos crentes não esperam mais o Cristo glorioso anunciado pela palavra. Porque quando eles olham para o mundo e enxergam os reis do mundo, querem que o seu rei seja como eles. Não o encontra assim. E então se frustram, se decepcionam e adormecem em sua fé. O rei é humilde, o reino é humilde. Deus não está disputando um palmo de terra sequer na terra, porque tudo lhe pertence. Nada foge de sua mão. Na verdade, o reino que está sendo estabelecido é o reino dos corações. É as almas, não é a terra desta terra.
são as almas, melhor dizendo, são os corações, são os seus eleitos, que nascem e crescem e vivem numa terra onde a própria palavra diz que jaz no maligno. A guerra ou a luta pelo qual a palavra descreve o reino instaurado, não é para conquistar uma cidade, mas uma alma, e é por isso que o próprio Senhor Jesus disse que quando um pecador se converte, os céus celebram. E não quando uma igreja é plantada porque comprou um terreno e não é importante. Mas não tem festa no céu quando uma igreja é construída. Mas quando um pecador é salvo. E é por isso que o reino é humilde, porque ele é alcançado pela fé, não pelo que se vê. Não pelo que se vê. Nós não podemos esquecer disso jamais, porque por causa do pecado nós temos uma tendência muito materialista, imediatista, e queremos que Deus seja também assim. Nós não podemos esquecer disso. O reino cresce em dificuldades, a semente é lançada na terra. Na terra tem bichos, tem minhocas, tem pássaros que escavam para comer as sementes. O reino cresce em dificuldades. Nossa vida com Cristo se dá em dificuldades. O reino cresce secretamente para uns e para outros, ele é tão nítido para os mundanos, para os incrédulos. Quem é Cristo? Onde ele está? Mas para nós, ele é nítido. Nós o vemos dia a dia em nossa vida. O sentimos em nossa alma. E como disse Pedro, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso de número 9, ele diz que o crente se alegra com alguém que ele não vê, mas conhece. Então o reino é nítido para os crentes. Como a semente, quando brota, é nítida para quem planta, mas oculta para quem nunca plantou. Assim é o reino e assim somos nós. Assim somos nós. Para muitos, nós estamos perdendo nosso tempo em confiar num homem que deu sua vida no madeiro. Mas para nós, ele é o Filho de Deus, o poder de Deus, ele é Deus. É a nossa salvação. É o nosso Rei. É o Senhor de nossas almas. Na segunda parábola, Marcos diz que o reino é como um grão de mostarda, né? O Senhor Jesus disse que é semelhante a um grão de mostarda, a menor semente plantada na Palestina. Cristo poderia ter comparado o reino com outras sementes, mas ele compara da mostarda, a menor que era conhecida naqueles dias, ressaltando exatamente a humildade do reino. Aquela igreja da qual Marcos escreve estava sendo bombardeada, perseguida, caçada. Eles esperavam ou eles cultivavam em seus corações ou desejavam que tivesse algum tipo de libertação, algum tipo de intervenção. E aí Jesus vem e diz: o reino de Deus não precisa de campanhas militares. Deus não precisa de exércitos para defender o seu reino, o seu filho, a sua palavra. Deus não necessita de feitos heróicos, de façanhas magníficas. O reino de Deus é humilde. Comparado a uma semeadura caseira de uma semente de mostarda, uma mulher que toma a semente e lança no quintal de sua casa. E certamente aquela palavra deve ter trazido profundo conforto aos nossos irmãos daquela época. Porque o propósito dela era para que eles não mais esperassem por exércitos humanos, mas pelo auxílio do céu. A semente é lançada ao chão, Jesus disse, da mostarda. E assim como a outra semente, também poderia encontrar diversos tipos de solos, duros, rochosos, espinhentos. Jesus comunica àquela igreja e a nós que Nero é tão somente um coração duro, espinhento e rochoso.
É mais um homem que se opõe ao Deus dos céus. É mais um. E como isso é bom de ouvir, porque no meio das dificuldades, no meio das perseguições, julgamos que aquele que nos fere é tão grande que parece ser invencível. E agora Jesus diz àquela igreja, não, ele é mais um duro de coração, que rebeldemente se lança contra mim, para a sua própria destruição e ruína. O reino é humilde, é como uma semente lançada ao chão. Tão somente isso. A princípio o reino parece vulnerável, mas como vimos, o poder de fazê-lo prosperar está nas mãos do próprio Deus. Por isso, a vulnerabilidade do reino é apenas aparente. E aquele que prospera o seu reino, que é nosso rei, é o mesmo que cuida de nossas vidas. Por isso, a nossa vulnerabilidade para com as perseguições do mundo, o próprio pecado, as doenças desse mundo, de fato são verdadeiras porque somos vulneráveis, mas também é aparente porque, como nós lemos no Salmo 62, o nosso Deus é o nosso forte refúgio, socorro bem presente nas horas das tribulações. Marcos diz que a semente, e por isso ele conjuga as duas parábolas, a fim de deixar nítido àquela igreja e a nós, que a semente enfrenta diversas adversidades. Pode enfrentar atrasos na sua germinação por falta de água, ou uma terra mais dura, coisas dessa natureza. E o propósito de dizer isso àqueles irmãos era de mostrar que aquela perseguição seria tão somente uma tentativa de trazer algum tipo de atraso ao reino, mas jamais de impedi-lo de crescer e de frutificar. Ao dizer isso àqueles irmãos, Marcos os convida a olhar exatamente para a prosperidade que há em Jesus Cristo como Deus homem elevado acima de todos os céus, e não apenas a olhar para algo imediato e terreno. Observem que nas duas parábolas Jesus compara-as com o reino dos céus, mas ele não fez nenhuma promessa de triunfo. Não há promessa de triunfo no reino, nas parábolas. Exatamente para tratar do coração dos crentes e daquela igreja que podem, por causa das corrupções, da própria humanidade, do pecado que jaz em nós, desejar e cultivar algo imediato e terreno. Cristo não promete triunfos imediatos, nem universais ou físicos. Ele só diz que o reino é como uma semente. É lançada, cresce, dá o seu fruto. Quando o fruto está maduro, chega a sua hora de ser ceifado. Veja, na parábola da semente da mostarda, que ele descrevendo então, já na parte quando ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, deita grandes ramos sobre a terra, as aves dos céus vêm aninharem-se à sua sombra, sobre os seus galhos. Ele mostra exatamente, e mais uma vez, mas de outra forma, como o reino dos céus é humilde. Veja, a hortaliça cresceu e se tornou enorme, mas quem foi que viu? Não foram os homens, ele disse que foram os pássaros. Exatamente para mostrar que aquele grande arbusto foi primeiramente visto pela própria natureza do que pelos homens. Jesus, com isso, ensina a igreja a sofrer por causa do reino, porque enquanto estivermos nessa terra, muitos irão ignorar Cristo e a sua palavra. E quando eles ignoram Cristo e a sua palavra, certamente também nos ignoram e buscam o nosso sofrimento.
Muitos farão como os homens quando viram o pé da mostarda, a árvore da mostarda grande. Não vão dar a mínima atenção a ela. Vão subestimar o seu poder, vão subestimar a sua qualidade. Muitos buscarão se livrar da reivindicação do reino sobre suas vidas, por não atribuir nenhum poder a ele. Mas, como as aves, muitos virão e se aninharão debaixo da proteção e da prosperidade do Senhor Jesus Cristo. E o texto, como ele fala do reino como humilde, os crentes são esses pássaros. Os crentes são esses pássaros que encontram refúgio sob a proteção e a prosperidade celeste de Jesus Cristo e do seu reino, ainda que debaixo de grande perseguição por parte dos homens. E veja se não é assim. Quando nós vamos caçar pássaros na mata com os estilingues, eles voam buscando se defender, e sua defesa não é ficar no ar, mas é ficar entre os galhos das árvores. Assim diz Cristo a nós: aninhem-se debaixo dos meus galhos, de minha proteção. Ainda que os homens busquem feri-los, é exatamente debaixo dos cuidados de Jesus Cristo que nós encontramos verdadeira e perfeita proteção. Esse texto é um texto extremamente aplicativo, e eu quero finalizar trazendo para nós agora, já que nós o observamos olhando na perspectiva de Paulo. Muita coisa poderia ser dita desse texto maravilhoso, mas já que nós observando ele agora, dentro dos nossos dias, não mais nos dias em que Marcos escreve, em ambas as parábolas o Senhor diz a nós que o reino é como a semeadura. Planta, nasce a erva, cresce, dá o fruto, depois enche o fruto e chega o tempo da colheita. Cristo diz a nós, então, que assim também é o reino de Deus. Houve o tempo da sua semeadura, que foi quando ele esteve em carne, mas também há o tempo de sua colheita, que é quando ele voltar segunda vez. Então, o tempo em que nós estamos vivendo é o tempo do meio. É o tempo entre a semeadura e entre a colheita. É o tempo onde o fruto é nascido na planta e aonde, como ele diz, o grão enche a espiga. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo. E é preciso entender a parábola também dentro dos nossos dias, porque nós estamos exatamente dentro dela, nesse meio. Nós já temos o reino estabelecido, nós já temos a semeadura iniciada, e agora falta-nos então a colheita. E quando olhamos a parábola, é importante entender que o início determina o final. O início determina o final. Ou seja, nesse tempo do meio, onde a planta está frutificando, muitas coisas também acontecem à planta. Animais tentam comer o fruto, as lagartas tentam entrar nas espigas. É nesse meio que nós estamos. E assim como o fruto que aguarda o dia da consumação, que é a colheita, assim estamos nós aguardando o dia do retorno do Senhor Jesus. E para muitos parece ser demorado, para muitos parece que ele atrasa, para alguns talvez ele até esqueceu de voltar. Mas na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos dentro de um processo que teve início com a plantação da semente Cristo em carne, tem agora o meio, que são os eleitos sendo manifestados pela pregação até o último, e então ele voltará e nos levará para si mesmo. É importante entendermos isso. Muitos crentes já caíram no desânimo por esperar Cristo. Muitos já se desanimaram
acerca da espera pelo Senhor Jesus. Ele demora demais. Não consigo entender como Cristo não volta, sendo que o mundo está cada vez pior. Ou algumas pessoas, que querem condicionar o retorno de Cristo à malignidade da terra. Ele diz: eu só vou voltar quando o tempo da colheita chegar. O mundo pode se tornar 10 vezes pior do que o que está hoje. Se ainda tiver algum eleito para nascer, ele não vai voltar. Então, a malignidade do mundo, a perversidão dos homens, a dureza da vida, não pode fazer-nos querer que Cristo volte. O nosso desejo para que Ele volte é como fruto, é pelo fato de pertencermos a Ele, e não para nos livrarmos da terra apenas. É bem verdade que ninguém gosta de sofrer, e é bem verdade que quantas vezes pedimos a sua volta por conta das dores que nos afligem. Mas se nós olharmos para a volta de Cristo apenas nas dores, nós esqueceremos dele nos momentos bons da vida. Então, a ideia do texto é nos lembrar: vós sois frutos de Cristo, estamos plantados nele. E vai chegar o momento glorioso da colheita, da consumação. Então, Cristo não atrasa, não tarda, nem se esquece de nós. Pelo contrário, está cumprindo uma agenda, está cumprindo um ritual, como Ele mesmo descreve a nós. Planta, nasce, cresce, o fruto brota, depois o fruto é cheio, amadurece, chega então o tempo da colheita. E é importante entendermos isso, porque conforme o próprio Senhor Jesus disse em Marcos 13:13, somente os que confiam nele verdadeiramente serão salvos. Muitos dizem: Senhor, eu te amo, eu te quero, eu tenho fé. Mas quando olham para a consumação ou para o retorno de Cristo, não confiam mais nele. Seus corações se esvaziaram, porque olham para o tempo ou para o arredor, as coisas do mundo. Mas, como disse o próprio Senhor Jesus, vós sois o fruto. Digamos que sejamos uma espiga. Tem muitos caroços que ainda precisam nascer em nós, muitos, até chegar o tempo exato de sermos colhidos. Seja ele nos tirando ou vindo, efetivamente. Mas o certo é que se a espiga desistir de ficar no pé, não será colhida. Ela cairá e apodrecerá ao pé do próprio milho. Assim, muitos crentes têm vivido uma vida cristã morna com Cristo, porque não conseguem mais esperá-lo com confiança ou com fervor. Na verdade, muitos não acreditam mais que Ele volte, porque não entendem o seu processo, não compreendem sua vontade. A palavra, então, que vem a nós nessa noite, por meio dessas duas parábolas, assim como foi para aqueles irmãos, é exatamente fazer-nos confiar cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhum Nero à nossa caça, mas nossos dias são tão maus quanto os dias da igreja de Roma. E assim como aqueles irmãos precisariam da esperança e da fidelidade para com Jesus Cristo, para vencer o desespero da espera, seja pela vinda de Cristo ou pelo socorro imediato, assim nós também precisamos renovar e reavivar a nossa esperança pelo retorno glorioso de Jesus Cristo. Caso contrário, seremos crentes que possuirão desespero quando se trata da volta de Cristo, ou desconfiança. A parábola, ambas, visa despertar em nós grande confiança em Cristo e na sua palavra. Ele não tarda, não se esquece, tudo está dentro do seu controle. As piores coisas já acontecidas na terra estão dentro do seu controle. E tudo tem um bom propósito: despertar no coração dos crentes a renovação da confiança e da esperança por uma vida com Cristo
e não por uma vida melhor apenas nesta terra. Então olhemos para Cristo e renovemos nossa esperança nele, nossa confiança nele. Parece que a igreja hoje, ou a palavra parece que é infrutífera, parece que ela não serve mais para converter pessoas. Não se esqueçam das verdades dessas parábolas. Olhe para Cristo. Ele vai converter quem lhe pertence. Então a palavra nunca falha, porque a uns ela salva, a outros sentencia à morte. Ela nunca vai falhar. Isso deve levar-nos a ter grande confiança no Senhor Jesus Cristo. Os que confiam no Senhor são aqueles que o aguardam com fé. Não o aguardam para amanhã apenas, mas o aguardam no tempo exato, no tempo da colheita. E se o aguardamos no tempo da colheita, então nós o aguardamos como prontos para sermos colhidos. Não é? Aguardamos Cristo e o aguardamos como prontos para sermos colhidos. Ele encontrará em nós boas espigas, cheias de grãos de fidelidade e de esperança, de fé nele e na sua palavra. Que ele então nos dê graça e seja servido em nos abençoar, como foi com aqueles irmãos naquela época. Nós vamos nos preparar para o momento do